Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista, um programa que conversa com grandes líderes e autoridades sobre a sustentabilidade e o agronegócio. Hoje vamos falar sobre como melhorar a governança e os mecanismos de transparência que podem contribuir para mostrar ao mundo a potência agroambiental que é o Brasil, valorizando a produção feita por aqui com base nas boas práticas ambientais e sociais. Quem conversa com a gente sobre isso é uma pessoa com vasta experiência em commodities agrícolas, atuando para estabelecer o diálogo e o desenvolvimento de políticas entre a iniciativa privada, governos, entidades e a sociedade civil a nível internacional. Nossa convidada de hoje é Isabela Freire, co-diretora da Proforest para a América Latina. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Isabela Freire, que é co-diretora da Proforest para a América Latina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Isabela. Muito obrigada, e é um prazer estar aqui. Obrigada, o prazer é todo nosso de te receber, né? Obrigada por você ter vindo aqui nos nossos estúdios, aqui ao Canal Rural. E eu quero começar falando um pouquinho, né, sobre o objetivo de vocês, né? O objetivo da Proforest, que é principalmente fazer com que a produção de commodities de agrícolas de larga escala, né, traga resultados positivos para onde essa produção está acontecendo. Quais resultados positivos são esses, Isabela? Bom, acho que tem resultados positivos para o clima, para as pessoas, para a natureza, né? Então a gente está falando de preservação da biodiversidade, dos polinizadores, que então ajudam a própria produtividade também. A gente está falando de coisas como preservação dos mananciais, redução das emissões de gases de efeito estufa, que aí os resultados positivos não são só no local, mas é para o mundo todo, né? Sim. E para as pessoas a gente está falando de renda, qualidade de vida, proteção dos seus direitos essenciais e acesso a alimentos de qualidade e saúde, né? Acho que essencialmente é desse tipo de resultado que a gente está falando. Certo, e para alcançar esses objetivos, como que vocês trabalham, Isabela? Muito que a gente faz é trabalhar com grupos, como o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, a Coalizão Brasil, Clima, Floresta, Agricultura, às vezes setores específicos, né? A gente também já trabalhou muito com o setor da soja, dentro da mesa redonda da soja responsável, e no mundo também com outras commodities. E o nosso papel nesses casos, em geral, é o de ajudar os atores, que são muito variados e têm interesses diversos, né? Desde produtores rurais, investidores, indústria, sociedade civil, a chegar em acordo sobre o que é sustentabilidade, o que são essas práticas que levam a resultados positivos para as pessoas, para o clima e para a natureza, e como você transforma isso em práticas, em instrumentos específicos que podem ser colocados na prática dentro da cadeia produtiva. Então a gente faz muita capacitação em todos os níveis, às vezes é dentro da empresa para gerentes de compra, diretores de sustentabilidade, ou do lado da sociedade civil, para eles entenderem quais são esses mecanismos, o que eles podem usar em termos de boas práticas, como difundi-las. Às vezes até dentro de governos, né, também, como, olha, essas são as práticas, o que significa uma produção com bons parâmetros para se chamar uma produção de sustentável caminhando para isso, né? Então, muito do que a gente faz também é capacitação. Legal, inclusive eu queria puxar esse gancho da capacitação, que inclusive é uma dificuldade dos pequenos produtores, né? Quando a gente fala em levar essas boas práticas para os pequenos produtores, muitas vezes a dificuldade está justamente nessa capacitação técnica, no conhecimento, fora a questão dos investimentos, né? Então, como a gente pode garantir que eles não fiquem para trás, né, nessa nossa busca por colocar as boas práticas cada vez mais para todos? Tem que ter um esforço direcionado para isso. Realmente é um pensamento constante que tem que estar em todas as medidas ao longo da cadeia e também nas regulatórias, né? Um exemplo, por exemplo, a gente montou um consórcio com o PCI, o Produzir, Conservar, Incluir no oeste do Mato Grosso, com o IPAM, o Instituto de Pesquisa da Amazônia e o Produzindo Certo, justamente para tentar
trazer para os pequenos produtores, para todo tipo de produtor, na verdade. Acho que o pagamento para o serviço ambiental, para aqueles que têm excedente de reserva legal, e um olhar especial para o pequeno produtor para trazer assistência técnica para eles. E o nosso papel nisso tudo é justamente esse de fazer a ponte com os atores que estão no final da cadeia, que tem esse tipo de compromisso com reduzir desmatamento, melhorar a qualidade de vida, a inclusão de pequenos produtores, mas eles estão tão distantes do ponto de produção que eles precisam atuar por meio de parcerias, né? Então, o nosso papel, por exemplo, foi de trazer empresas como Nestlé, Sainsbury's, Jerônimo Martins, né? Quer dizer, supermercados que estão lá na Europa, mas que vendem produtos que vêm dessas regiões, mas conseguem apoiar ações locais para trazer benefícios e inclusão de pequenos produtores. Acho que esse é um elemento, né? Sim. O outro elemento é sempre trazer um olhar diferenciado dentro das políticas de compra das empresas, né? A gente precisa, sim, ter duas medidas quando a gente está olhando grandes fornecedores e pequenos fornecedores. Não dá para exigir exatamente as mesmas coisas dos pequenos. Sim. Então, essa é uma das agendas que a gente sempre leva para a pauta de discussão das políticas de compras das empresas, né? E também de regulações, né? Como essa do Green Deal que saiu recentemente na Europa, né? Essa legislação tem um potencial gigantesco de exclusão de pequenos produtores. Sim. Então, o que a gente vem trazendo pautando isso nas discussões, pelo menos que seja considerado na revisão, né? Que deve acontecer depois de um ano que ela está implementada. Uhum. Legal, inclusive você citou o Green Deal, um dos pilares ali do Green Deal é a rastreabilidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa rastreabilidade, então, agora. Na pecuária, a gente tem um grande desafio de conseguir rastrear, né, os animais desde o nascimento até o abate. Como você acha que podem ser os caminhos para a gente conseguir implementar isso na prática? Hoje já tem várias ferramentas privadas soluções privadas que foram criadas na ausência de um mecanismo que servisse para todos os objetivos, né, amplos aí, não só da rastreabilidade sanitária, mas também da rastreabilidade para fins socioambientais, né? Mas esses mecanismos, eles são limitados, porque eles dependem de acesso a dados que estão em poder do poder público, e o setor privado está fazendo o que é possível sem ter acesso total a esses dados, né? E com alguma razão, né? Tem que ter realmente uma proteção dos dados pessoais dos produtores, né? Sim. Um dos trabalhos que a gente está fazendo agora é coliderar uma força-tarefa dentro da coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura para tentar chegar nessa convergência técnica entre os atores da sociedade civil e do setor privado sobre o que seria uma política nacional de rastreabilidade, né? Quais são os elementos, quais são as bases de dados que precisam ser integradas, por quem precisa ter acesso a que tipo de dado, como proteger os dados pessoais, mas ainda permitir a rastreabilidade, que tipo de mecanismo a gente pode usar para trazer incentivo financeiro para o produtor entrar para um sistema de rastreabilidade que seja mais acessível. Sim. A gente sabe que a gente já teve experiências no passado como o Sysbov, que apesar de obrigatória, não teve adesão. Sim. Né? Então, acho que desde o começo agora já tem essa discussão sobre se a gente vai tentar criar um sistema que seja nacional e levar essa pauta para o governo, né? Para as diferentes instâncias dentro do governo, como coalizão de empresas, academia e sociedade civil, a gente já precisa pensar desde o começo qual é o incentivo para o produtor entrar Sim. num esquema como esse. Porque tem valor, a informação de rastreabilidade tem valor para quem está lá no final da cadeia, né? Às vezes é uma obrigação, dependendo da legislação, como da União Europeia, vai ser uma obrigação. Às vezes é uma demanda do consumidor final. Eles querem saber de onde está vindo, né? Então, tem um valor? Tem, agrega valor no final. Mas esse valor, hoje, não chega no outro extremo da cadeia, que é o produtor. Sim. Então, a gente tem que pensar, como sociedade, como a gente faz com que esse valor que é gerado no final da cadeia chegue lá no começo para o produtor também, desde o começo, desde o desenho do que é o esqueleto desse sistema de rastreabilidade nacional. Com certeza. Inclusive, falando dessa questão do valor, eu queria falar um pouquinho de compra responsável e também de se o consumidor realmente está disposto a pagar mais pelo produto que tenha uma informação de rastreabilidade desde o começo da cadeia.
Como você vê isso? Se o consumidor tá disposto a pagar mais, eu acho que depende muito de que commodity que a gente está falando. Quando a gente fala de café, né, sim, pagam mais para saber que veio de uma região específica, que tem uma característica específica ou um tipo de produção específico, porque a gente está falando de um produto que às vezes é consumido com preço caríssimo num café em Paris. Né? Soja, não. O consumidor final nem sabe que teve soja que foi alimentada para a galinha que botou o ovo que ele está comendo no café da manhã, que ele só se preocupou com o menor preço possível. Mas tem outros... Mas isso não quer dizer que o supermercado que está vendendo aquele ovo talvez não esteja disposto, porque eles estão sob outras pressões. Né? Às vezes é uma pressão regulatória em cima das empresas, às vezes é de reputação, né? Então, já teve vários casos no passado de campanhas em cima de empresas, de colocar, por exemplo, pessoas vestidas de galinha dentro de um restaurante na Europa para dizer que a soja que estava sendo alimentada para as galinhas que as pessoas estavam comendo naquele restaurante estava desmatando a Amazônia. Né? Então, esse tipo de pressão acontece muito em cima das empresas no final da cadeia. E por isso, para se proteger do risco da imagem de um consumidor, né, desinformado entrar e achar que, meu Deus, eu estou desmatando a Amazônia se eu comer nesse restaurante, por isso, sim, as empresas têm interesse nessa informação e estão dispostas a fazer duas coisas, ou se afastar da região. Muitas fizeram isso e continuam fazendo, elas continuam sob pressão para simplesmente deixar de comprar da Amazônia, deixar de comprar do Cerrado, que já é considerado uma região de alto risco também, Sim. ou aquelas que podem deixar de comprar do Brasil. Né? Então, acho que tem dois lados aí, tem o risco e tem o benefício. Né? Então, a questão de rastreabilidade, e a gente sabe que essas práticas, né, de desmatamento, trabalho escravo, elas são de uma minoria dos atores na cadeia do agro brasileira. Sim. Mas elas contaminam a imagem de todo o setor. Quando a gente atua internacionalmente, então a gente sabe que a imagem do agro brasileiro lá fora ainda é muito associada a isso. E a gente precisa de coisas como rastreabilidade, protocolos de boas práticas, para conseguir demonstrar que não é isso, entendeu? Que você consegue separar o joio do trigo, que tem uma minoria que está tomando conta da imagem de um país inteiro, que é uma potência do agronegócio. Sim. Né? Então, a rastreabilidade, ela vem como aliada do produtor que está fazendo as coisas direito. Porque sem isso, ele é colocado como farinha do mesmo saco do criminoso. Né? Sim, é justamente isso que a gente quer tanto combater, né, Isabela? Exato. Agora, deixa eu te mostrar aqui uma nuvem de tags que a gente tem aqui, uma série de temas, vou colocar aqui no telão, uma série de temas para você observar e escolher alguma dessas palavras, né, algum desses temas para comentar um pouquinho. A gente tem aí diversas palavras relacionadas, né, ao agro sustentável. Eu queria que você escolhesse uma delas, Isabela, para comentar um pouco. Bom, já que a gente estava falando de rastreabilidade e cadeia, eu acho que eu vou falar de governança. Porque é aquele tema chato que ninguém quer falar, mas ele é essencial para que isso tudo funcione, né? Para que a cadeia produtiva não seja um cabo de força, mas seja um espaço de colaboração. Né? Então, espaços onde você discute essa governança da sustentabilidade no setor são fundamentais. Para um sistema de rastreabilidade, que era o que a gente estava discutindo antes, uma das coisas que a gente precisa discutir, pautar, qual é a governança desse sistema. Principalmente se a gente está falando de criar um sistema que seja nacional, acessível, inclusivo, tem elementos disso e que sirva para monitoramento de elementos socioambientais. Né? Para isso, tem elementos desse sistema que vão estar dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Ministério da Agricultura, dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Dependendo de onde o CAR vai ficar dentro do governo, pode ser que ainda envolva outras instâncias. E discutir qual é a governança disso, para permitir que os atores certos tenham a gestão de um sistema e o acesso a ele, sem infringir os direitos fundamentais de defesa das suas informações pessoais,
dos produtores e dos outros atores na cadeia, mas ainda respeitando a lei de transparência e de acesso a dados, isso é uma questão é um desenho de governança. Sim. Né? E às vezes a gente não dedica o tempo necessário para identificar onde pode dar problema nisso e como resolver. Né? É verdade, é verdade. Bom, vou pedir uma licença para você agora, então, Isabela, para a gente fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta falando um pouquinho mais sobre essa questão de governança, rastreabilidade e transparência com a Isabela Freire. Então, até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje batendo um papo muito bacana aqui com a Isabela Freire, que é co-diretora da Proforest para a América Latina. Então, Isabela, continuando o nosso assunto, né? A gente no primeiro bloco falou um pouquinho de rastreabilidade na cadeia da pecuária, a gente também falou sobre como a governança é importante para a gente conseguir estabelecer a transparência, né, em toda a cadeia. E eu queria falar um pouquinho sobre essa relação entre transparência e sustentabilidade. A transparência é uma questão de confiança, né? Muitas vezes a sustentabilidade é algo que Bom, primeiro ela é uma jornada, né? A gente nunca consegue dizer está sustentável e assim vai ficar, né? Porque são fatores dinâmicos. E por serem fatores dinâmicos também, é que a gente precisa de ter diálogo e transparência. Porque o que acontece muito é isso, é desinformação, né? Então, para você garantir que tem interesse em investir em sustentabilidade e reconhecimento das boas práticas, você só consegue isso com transparência. Então, elementos como uma das coisas que a gente está trabalhando atualmente é no desenvolvimento de um protocolo voluntário de monitoramento de gado comprado no cerrado. Uhum. Né? E isso é justamente para trazer transparência para quem compra no final da cadeia sobre o que acontece entre frigorífico e produtor, entendeu? Quais são os critérios de compra de um frigorífico? Quando ele diz que a minha cadeia produtiva está ok, o que ele quer dizer com estar ok? E como que isso é verificado? Né? Qual é o tipo de garantia que é fornecido para quem está no final da cadeia? Assim, organizações que estão, assim, às vezes 5 ou 6 elos depois. Né? Sim. Então, a transparência ela é um elemento fundamental para trazer confiança e, com a confiança, parceria, investimento e mais negócio. Né? Eu acho que ela precisa ser entendida como um aliado do agronegócio e não como um inimigo. Né? Ela vem para dar reconhecimento das boas práticas, para dar visibilidade dos bons exemplos, do que acontece de bom e conseguir, sim, separar o joio do trigo. Né? Então, eu diria que só tem medo da transparência quem tem algo a esconder. Né? E o agronegócio brasileiro é uma potência e é cheio de boas práticas. Não deveria ter receio dessa transparência. E a gente estava falando justamente, né, de rastreabilidade na cadeia produtiva da carne, mas eu queria falar um pouquinho também dessa rastreabilidade para os grãos, né? Para a soja, para o café e até para commodities como o cacau, por exemplo. Né? Como que a gente vem trabalhando isso? Também da mesma forma com instrumentos privados, né, que têm as suas limitações. Então, por exemplo, na parte da soja, dentro da cadeia produtiva, é claro que uma trader, né, ela consegue saber quando ela está comprando diretamente do produtor. Mas cada vez mais a infraestrutura no campo aumenta, então tem mais silos, mais intermediários, mais elementos que podem acontecer entre a fazenda que plantou e, digamos, ou o porto ou a esmagadora. Uhum. Né? Para esse espaço aqui, os indiretos, né, da soja, eles estão começando a ganhar mais, pelo menos, visibilidade de que existe esse desafio de rastreabilidade dentro da cadeia. Uhum. E os elementos utilizados hoje ainda são completamente privados. Então, ele cai também, eu acho que no mesmo desafio da pecuária nesse sentido. Uhum. Que antes não era entendido como, não, só entendia-se que, como a soja é plantada numa fazenda só, a gente achava que ia ser mais simples a rastreabilidade da soja. Não é necessariamente assim. Né? Por isso, porque tem a capacidade de armazenamento gigantesca e de distribuição mais ampla. Né? Uhum. Mas é isso, assim, tem acho que os mesmos imperativos para a cadeia e desafios ligeiramente diferentes, porque não tem uma base de rastreabilidade sanitária como tem para a pecuária. Sim. Que você poderia adaptar
ou melhorar para poder usar para fins socioambientais, né? Então, acho que tem um desafio aí também, que hoje ele está sendo resolvido, eu acho que de maneira individual, e deveria ter mais colaboração dentro do setor da soja e entre setores para encontrar os caminhos. Porque quando a gente começa a olhar outras cadeias, como eu falei antes, eu acho que depende muito da commodity, né? Então, coisas como café, que dependem muito da certificação para acessar mercados que exigem rastreabilidade, a rastreabilidade já vem embutida no sistema de certificação. Tem as cadeias de custódia, em geral, eles usam muito mais segregação, porque isso paga, né? Tem valor agregado saber que é um café especial, você quer manter qualidades específicas daquele produto no final, né? Sim. Cacau, a mesma coisa, né? Às vezes, investir na qualidade, na produção, significa que compensa manter aquela rastreabilidade ao longo da cadeia, porque vai ter alguém interessado num cacau de origem, né? Então, são elementos diferentes. Eu colocaria o cacau e o café numa categoria de commodities que valorizam a informação de origem ao extremo, né? A ponto de querer saber, às vezes, o nome, se você colocar a foto e o nome do produtor no pacote de café, isso também tem valor, né? Sim. Commodities como soja, milho, enfim, grãos em geral, é outra história, né? Então, a gente tem que falar de questões de rastreabilidade em larga escala, sem necessariamente preservar a identidade do produtor, mas a garantia das práticas mínimas, né? No ponto da produção, né? Pode misturar, mas contanto que não misture com desmatamento, trabalho escravo, aquilo que acaba denegrindo a imagem do agronegócio, né? Sim. Tá certo. Isabela, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje no Planeta Campo Entrevista. Foi uma honra, um prazer entender tanto assim sobre essas questões de rastreabilidade, principalmente. Muito obrigada. Obrigada a você, Yael. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Bom, e assim a gente vai concluindo então o Planeta Campo Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê novamente diariamente aqui no Canal Rural, né? De segunda a sexta-feira ao meio-dia com o Planeta Campo. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.